Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6. As pessoas que nos assistem pelas redes sociais, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético. E vamos cultuar o Senhor, né? Se você tiver um exemplar da Bíblia aí, Levítico capítulo 6, vamos ler o versículo 8. Depois vamos ler também o capítulo 8 e o versículo 36. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E o Senhor falou a Moisés dizendo: ordena a Arão e a seus filhos dizendo: esta é a lei da oferta queimada, isto é, a oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda, até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. Capítulo 8, versículo 36. Glória a Deus. Diz assim, capítulo 8, versículo 36. Então Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Uma palavra aqui que eu já até li aqui algumas vezes, falei algumas coisas sobre ela, né? E no livro de Levítico, que é um livro infelizmente muito pouco lido e muito pouco estudado, mas é o livro que Jesus mais parafraseou sobre ele, né? E também Jesus citou muito esse livro pelo fato de que aqui no capítulo 1, 2 e 3 de Levítico, e por todo o livro, né, vem falando de ofertas, sacrifícios, a palavra corban, oferta, se aproximar-se de Deus, né? E o texto que nós acabamos de ler aqui agora é uma porção muito interessante, que vai exatamente do capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 8, versículo 36, é uma porção que vai dando seguimento do mesmo assunto. E nós observamos, irmãos, que há uma ordem aqui. Falou, a palavra falou aqui, né? É uma palavra muito imperativa. Tsavi, falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena a Arão. Olha como ela é imperativa. E depois no capítulo 8, versículo 36, aí nós encontramos: então Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Significa que eles obedeceram e colocaram em prática aquilo que eles receberam por orientação de Moisés, aquilo que também Moisés já havia recebido do Senhor, porque é sempre necessário que nós recebamos algo do Senhor para depois transmitir, como Paulo fala em 1 Coríntios 11, quando ele dá instrução a respeito da ceia: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, irmãos, partindo aqui de um pressuposto, de uma premissa, de que o ser humano, você sabia que o ser humano ele é um ser simbólico? Simbólico. Como assim, pastor Mauro? O ser humano, geralmente ele imagina algo, né? Antes, depois na mente dele aquilo se transforma num símbolo. Depois que aquilo está transformado num símbolo, aí depois aquilo vai se materializar, vai se concretizar. Os irmãos vão entender onde eu estou querendo chegar aqui com o texto que eu li, porque há uma ordenança de Deus, né? Tsavi, fala aos filhos de Israel, ordena Arão e seus filhos. Deus dá uma ordem expressa para Moisés, e Moisés deveria transmitir aquela ordem de modo fidedigno, ipsis litterim, né? Exatamente aquilo que Deus falou.
Então, irmãos, o ser humano, ele é sim um ser simbólico. Como eu disse, né? Ele vai formatando algo na mente dele, aquilo vai se tornando um símbolo, depois é colocado em prática e se materializa. Então, onde eu quero chegar é que existem várias maneiras de nós aprendermos alguma coisa. Aqui, a voz de Deus fala com Moisés, e Moisés transmite para eles. Existem algumas maneiras que o ser humano tem capacidade de aprender e de absorver. Por exemplo, impressão, repetição e associação. Impressão, né? Ele teve uma impressão daquilo. Depois ele vai ouvir aquilo ser repetido. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas. Isso é segurança para vós. Porque quando, na medida que eu vou ouvindo as coisas sendo repetidas, eu vou memorizando, né? Então, eu vou associando, vou fazendo uma associação, uma relação com aquilo que eu estou ouvindo. Então eu que denominei algumas coisas aqui, de que maneira o ser humano pode aprender aquilo que ele é ensinado, e quais são os métodos, ou a didática mais eficaz. Por exemplo, você sabia que quando nós estamos lendo alguma coisa, nós conseguimos aprender no máximo 10% do que nós estamos lendo? Tem pessoas, por exemplo, que faz leitura dinâmica. Ele lê algumas partes corridas de um livro, ele consegue entender todo aquele assunto que está no livro. Isso é leitura dinâmica. Quando nós ouvimos alguma coisa, nós temos a capacidade de aprender até 20%. Ouvindo, até 20%. Observando, olhando, 30% aproximadamente. Por isso que vê como é diferente. Quando você está ensinando alguma coisa, os irmãos estão ouvindo, e quando a gente passa um slide ali, a capacidade de associação, de memorização é muito maior, né? Também quando eu tenho a capacidade de ver e ouvir, então eu consigo aproximadamente 50% de aprendizado sobre um assunto. Quando eu tenho oportunidade de debater, perguntar e responder sobre aquele assunto, 70%. Agora, quando eu tenho a oportunidade de ensinar a outra pessoa, aproximadamente 95%. Então vocês percebam que o método que Jesus usava no Novo Testamento, de fazer discípulos, ensinar por parábolas, quando ele estava ensinando, é o melhor método que existe. Porque na medida que você vai ensinando, você vai tocando nos pontos, nas variáveis, e você também vai aprendendo. Então, onde que o senhor quer chegar, pastor Mauro? Vamos ler um texto aqui, ó. 2 Timóteo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 de 2 Timóteo. Olha o que Paulo vai instruir ao obreiro, ao seu discípulo. A palavra discípulo no Novo Testamento é grego, né? Matetes. Significa aquele que aprende com o seu mestre e coloca em prática. Capítulo 2, versículo 2. Observe, irmãos, como é importante o aprendizado das Escrituras, como é importante vir à igreja, ouvir a palavra de Deus. O que de mim ouvistes, de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Perceberam? Que didática! Você recebe, é instruído, você é ensinado, discipulado, e você também vai passando para outras pessoas. Mas observe o que Paulo está dizendo, isso ele está falando em relação ao ministério, para que hajam pessoas idôneas, né? Pessoas fiéis, para serem transmitidos a eles o aprendizado, para que eles também, de modo fidedigno, como eu disse, possam transmitir para alguém. Isso é muito importante. Eu não posso aprender algo, irmãos, à luz das Escrituras, e eu transmitir para as pessoas de modo diferente. Eu preciso transmitir conforme eu aprendi aqui na Escritura, conforme a palavra de Deus. Por isso que Moisés, ele diz assim, né? Deus diz para ele: fala a Arão e a seus filhos, ordena, falou, né? Sabe, falou o Senhor,
é um modo expresso, uma ordem expressa, algo que ele está falando para que acontecesse logo e de maneira fidedigna. Então o que eu quero falar com os irmãos aqui, nessa noite, é sobre uma coisa muito importante para todos nós, que todos nós precisamos aprender a lidar. Então eu vou dar um tema aqui: como lidar com as nossas culpas. De que maneira nós lidamos com as nossas culpas? Se é que todos nós temos culpas, eu acredito que sim. A cada momento que vai passando a nossa vida, e nós vamos avançando, nós sentimos culpa de alguma coisa. Poderia ter feito aquilo diferente, poderia ter feito de outro jeito, poderia ter tomado outra atitude, poderia ter feito aquilo lá, talvez seria um outro resultado. Quem de nós aqui já não falou isso alguma vez? Puxa vida, se fosse agora, eu faria tudo diferente. Sim ou não? Né? Porque vem as culpas. Nós somos o ser humano, irmãos, é um ser psicobiosocial. Essa é a tríade do ser humano, psicobiosocial. Então nós temos emoções, dificuldades. O texto em epígrafe aqui que nós acabamos de ler, Deus está ordenando também, se você ler do capítulo 6 até o 8, Deus ordena que fosse executado a consagração dos sacerdotes para o serviço do tabernáculo, né? E as vestes sacerdotais. Ele vai tocar em muitos assuntos aqui. O fogo que estava sobre o altar, que foi aceso por Deus, aquele fogo não poderia se apagar nunca. O fogo foi aceso pela primeira vez, segundo os estudiosos, depois que o tabernáculo foi inaugurado, que Deus acendeu aquele fogo do altar lá fora, o altar de sacrifício, a primeira vez, e o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. É só a gente ler no capítulo 6, por aí, e o versículo 13, né? Acho que é o versículo 13, nós vamos perceber que é o 13, né? Que o fogo deveria arder continuamente. Dizem os estudiosos que ficou mais de 100 anos esse fogo aceso, depois que o tabernáculo foi erigido, foi inaugurado. Então Deus está ordenando uma série de coisas aqui. Esse fogo deveria ser mantido, né, aceso. E também, o que a Bíblia nos ensina a respeito disso, é que esse fogo que aqui representa o Espírito Santo na vida do sacerdote, o pastor no caso, e também da igreja, dos crentes, ele deve continuamente estar aceso. Continuamente ele precisa estar sendo alimentado. E como nós alimentamos isso? Através de oração, de devocional, de estudo das Escrituras, leitura das Escrituras, né? Quando for possível, jejuns, reflexões na palavra de Deus, e uma série de coisas. Tá bom, pastor Mauro, o que tem a ver isso com as nossas emoções? Irmãos, aqui também tem uma coisa muito interessante, do capítulo 6 até o 8, que todas as pessoas, tanto o pobre como o rico, ele poderia levar sacrifícios lá, que eram realizados de manhã e à tarde, todos os dias. Se ele não tivesse condição de levar um sacrifício, por exemplo, um cordeiro, ele poderia levar um casal de pombinhos, aquilo que fosse ao alcance dele. E o sacerdote tinha um papel também. Isso nos ensina que todas as pessoas têm acesso à presença de Deus, independente da sua condição financeira, independente da sua etnia, da sua cor, independente da sua posição socioeconômica, da sua posição intelectual, de formação, se ele é da academia ou se ele é leigo. Todos têm acesso à presença de Deus através de Jesus. Mas tinha uma coisa que o sacerdote fazia aqui também, que era interessante. Depois que ele terminava de ministrar, ele tinha uma roupa suntuosa, que eu já ensinei aqui. Ele tinha que trocar de roupa, e ele ia até uma gavetinha que tinha no altar, que é chamada receptáculo da cinza, onde ele abria aquela gaveta e ele tinha que tirar toda aquela cinza de lá. Ele tinha que tomar muito cuidado, né, para aquela cinza não se espalhar, e ele precisava levar no lugar adequado. Agora eu fiquei pensando que não me parece, ou não parece a vocês, que esse serviço qualquer pessoa poderia fazer? Ir lá e pegar aquela cinza, já tinha sido feito ministrado, já tinha sido oferecido o sacrifício,
já tinha sido feito todo o procedimento, não poderia qualquer pessoa fazer isso, mas quando o sacerdote, Danilo, vai fazer isso, Deus está ensinando uma grande lição, que todo serviço que é feito na obra de Deus, ele tem a sua importância, e todos nós podemos fazer qualquer serviço, desde aquele que está lá na porta, quem está aqui ministrando, quem está sentado aí no banco, quem traz um copo d'água, quem liga o som, qualquer serviço no reino de Deus é imprescindível, é importante e tem valor, e qualquer um de nós podemos fazer. O sacerdote era o líder maioral, mas ele fazia esses pequenos serviços, porque nós todos teremos grandes tarefas na nossa vida, mas também teremos pequenas coisas, e através das pequenas coisas nós vamos sendo aprimorados até chegar numa expansão maior, subir os degraus, ter trabalhos maiores. Se nós esquecermos das coisas pequenas, nós jamais chegaremos nas coisas grandes. Isso é uma lição para nós, ok? Então isso aqui é muito importante também. Ele trocava suas vestes, fazia esse trabalho, né, no reino de Deus. Então no âmbito também da nossa vida emocional, familiar, nós teremos coisas grandes para fazer, mas também pequenas coisas, né? E dentre as ofertas que eram oferecidas ali no tabernáculo, tinha um que se chamava oferta pela culpa do pecado. Ora, se já era oferecida uma pelo pecado, por que se deveria oferecer uma também pela culpa? Porque todos nós vamos ter momentos que nós vamos fazer alguma coisa e vamos sentir culpa. Eu poderia ter feito diferente. Culpa pelo pecado, erros, né? Fantasias, desvio de conduta, que às vezes sem perceber a gente tem. O problema, irmãos, é quando nós fazemos as coisas equivocadas, sabendo que nós estamos fazendo errado, e assim mesmo nós estamos na rota da colisão, e nós continuamos naquela rota, sem pensar, fazemos as coisas de modo inconsequente. O insensato, a Bíblia diz que o insensato, ele gosta de ser como ele é, ele não vai mudar, porque ele gosta de ser como ele é. Então, observem comigo aqui, como que nós podemos definir essa questão de culpa? Por exemplo, palavras que nós proferimos sem pensar. Já aconteceu com vocês? Comigo já. Falei, nossa, não deveria ter falado isso, né? A Bíblia diz: como maçãs de ouro em salva de prata é a palavra dita no tempo certo. Vamos dar uma olhada num texto aqui, Provérbios 15, o verso 2 e o verso 14. Vamos aprender a palavra do Senhor nessa noite, colocar em prática, e o nome dele será glorificado, e nós teremos uma vida melhor. Provérbios 15, versículo 2, depois versículo 14. Diz assim, ó, a palavra do Senhor. Glória a Deus, olha lá. A língua dos sábios destila conhecimento, porém a boca dos tolos derrama estultícia, loucura, né? Verso 14. O coração do inteligente busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta de estultícia. Quer dizer, é dirigido por loucura, por insensatez. Então, irmãos, às vezes nós falamos coisas também que nós não deveríamos ter falado, né? Você sabe o que significa a palavra Deus no hebraico? Que é a palavra El, né? Ela tem um alif, que tem um som de E, e ela tem um lamet, tem um som de L, do nosso L. El Shaddai, né? E assim por diante. Todo-poderoso, Deus todo-poderoso. A palavra El, esse alif, que ele parece uma cabecinha de boi, significa força. E o L, que é um lamet, parece um cajado assim, ele é inclinado, ele representa um cajado mesmo. Significa aquele que nos conduz com sabedoria e força. A palavra Deus é isso. Então, irmãos, Deus sempre terá ele sempre vai ter força. O seu braço forte nunca vai nos deixar. E ele sempre terá uma palavra de sabedoria para nós. Sempre. Agora,
eu preciso querer essa instrução, eu preciso querer praticá-la. Então, pensando nisso, outra coisa, erros do passado que nós cometemos e que até hoje às vezes nós não admitimos, ficamos pensando, meu Deus, o que eu fiz? E vem esse sentimento de culpa, né? Coisas feitas sem refletir, acidentes. Você sabia que tem pessoas que ele vive a vida toda refletindo e se penalizando com uma culpa terrível por um acidente que aconteceu? Um dia eu vi um homem na televisão chorando, dando entrevista e falando assim: eu não consigo esquecer do acidente, que a minha mulher morreu nesse acidente e o culpado foi eu, porque eu não revisei o carro antes de sair. Parece que o carro acabou o freio. Aquele homem estava se penalizando, a culpa. Tantas coisas que a gente fica se penalizando. Pessoas que passam pela nossa vida, que nós poderíamos ter ajudado e não ajudamos. Omissão, poderia ter ajudado, né? Poderia ter feito isso, não conseguimos fazer. Não tivemos a capacidade de fazer, ou omitimos de fazer. Isso é sério, irmãos, muito sério. Isso traz culpa para nós. E eu fico pensando que às vezes existem pessoas que ele se arrepende e ele não volta a fazer mais, mas tem pessoas que ele vai reincidindo nos mesmos erros, sempre os mesmos erros. Poderia ter ajudado uma pessoa hoje, ele passa, poderia ter ajudado e não ajudei, daqui a pouco surge outra oportunidade, ele faz do mesmo jeito. Poderia não ter tomado essa atitude, tomou de novo. Vamos ver um outro texto, Provérbios 26, 11. Olha o que a Bíblia diz nesse texto, irmãos. Glória a Deus. Vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. O culto é para Ele. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitere a sua loucura, a sua estultícia. Perceberam? Ele volta e comete os mesmos erros. Mas ele poderia ter aprendido, foi didático, foi pedagógico, mas não foi. O povo de Israel, eles só pararam de ser idólatras quando eles ficaram 70 anos na Babilônia cativos. Lá eles foram curados da idolatria, porque foi pedagógico para eles. O sofrimento, a humilhação, eles foram subjugados pelo império da Babilônia. A tristeza, a perplexidade, a agonia, a incerteza, a saudade que eles tinham da pátria deles, trouxe reflexão e eles foram curados da idolatria. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Pensando nisso, eu estava lendo esse texto sobre essa ordem que Deus deu para Moisés, para ele que ele transmitisse a Arão, e eles fizeram exatamente como Deus disse, para que depois eles não tivessem culpa, né? Não viessem a pensar, meu Deus, não fiz como deveria ter feito, e as ofertas que eram entregues todos os dias pela culpa. Então, é por isso, irmãos, que existe os consultórios dos psicanalistas, psicólogos, psiquiatras. Eles estão fervilhando de pessoas que estão com culpa, não sabem como vão resolver o problema da culpa. E o pior de tudo, vocês tem mais uma coisa ainda. Aí você vem para o nosso âmbito aqui, as igrejas. Existe hoje uma gama de igrejas que trabalham nessa área, que querem fazer um papel que não está apta para fazer, né? E algumas pessoas nesse meio são charlatões, e eles trazem essas pessoas porque eles descobriram que as pessoas estão se sentindo culpadas, estão com o emocional abalado. Então elas trazem essas pessoas e eles batem só nessa tecla, e aí não, se você fizer uma campanha assim, você vai sarar da sua cura, da sua culpa. Aí fazem trabalhos que não pode ser feito por qualquer pessoa, que é regressão. Isso precisa ser feito por especialistas, é perigoso. Pessoas que não têm a técnica para fazer isso, pode fazer com que a pessoa sofra uma logotomia, que é uma lavagem cerebral. Isso não é raro acontecer. Pessoas que estão fazendo outras, dizendo, você precisa passar por cura interior, você vai ter que fazer o seguinte, você agora
vai ter que fazer uma regressão, e você vai ter que fazer um trabalho de libertação. Tem muitos fazendo isso daí, mas acontece que a pessoa já veio para a igreja, ela já é crente, ela já conheceu a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Cura interior, isso daí é uma maldição hereditária, alguns dizem. Isso aí você vai ter que passar por um processo aqui, porque é maldição hereditária. E a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18, versículos 2 e versículo 20, que a maldição não passa de pai para filho. Ok? Então são aproveitadores, pessoas que estão aproveitando desses momentos de fragilidade, pessoas que estão culpadas porque não conseguem resolver coisas que ficaram lá atrás. Mas irmãos, existe alguém que pode nos dar a solução de todas as coisas, pode trazer alento para nós, pode trazer refrigério na nossa alma, pode nos dar a capacidade de viver, de superar qualquer culpa, pode nos dar a capacidade de vencer qualquer tragédia, pode nos dar a capacidade de avançar e ser um cidadão do reino de Deus. O nome dessa pessoa chama-se Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro diz com muita propriedade: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Esses medos que nós temos, essas culpas, geralmente também pode estar relacionado com pecados, erros que nós cometemos, transgressões da lei de Deus. Lembram-se de Adão? Quando ele errou lá no Éden, Deus chamou ele: Adão, onde você estava? Ou está, né? Aí ele diz assim: Senhor, tive medo e me escondi. Culpa. Ele sabia que ele tinha errado. E ao invés dele chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu errei, me perdoa, tinha resolvido tudo ali, ele transferiu a culpa dele para Deus. Quando ele disse assim: olha, foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela. Aí foi falar com a mulher, ela fez a mesma coisa, foi a serpente. Transferiu para Deus de novo, porque Deus é o criador da serpente. Geralmente quando nós não queremos assumir, olha irmãos, é uma grande dificuldade de pessoas assumir as responsabilidades, porque quando eu quero tomar uma atitude, e eu tomo essa atitude às vezes de modo inconsequente, ou até de caso pensado, depois eu preciso assumir as minhas responsabilidades, as consequências virão depois, e eu não posso, e eu já disse uma coisa aqui, e vou novamente falar para os irmãos aqui: irmãos, não coloque a sua mão, não coloque, isso é ensinado lá na minha casa, não aprende se não quiser, nunca coloque a sua mão em provações, dificuldades que pessoas estão passando, por alguns tipos de erros que cometeram, talvez até há muitos anos atrás, ou talvez recente, pessoas, e não houve arrependimento, não houve uma reflexão, porque quando a pessoa assume e diz assim: eu estou pronto para assumir as minhas responsabilidades, eu estou pronto para assumir as consequências, é porque já está nascendo no coração dele um arrependimento. Havendo arrependimento, Deus está pronto para perdoar qualquer tipo de pecado, qualquer tipo. Os irmãos sabem o que aconteceu na vida de Davi, muitas coisas, Deus perdoou e amava ele. O Deus que nós servimos não é um Deus carrasco, que diz assim: você não tem mais jeito, você está condenado. Ele é justiça, mas quando há um arrependimento, se isso tivesse acontecido com Judas, ao invés dele sair, né, a Bíblia diz lá em Mateus 27:4, que ele foi se enforcar porque estava com remorso, mas não houve arrependimento. Se ele se arrepende, Jesus teria perdoado ele, ele teria encontrado a salvação. A Bíblia diz em Mateus 26:75, que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas a Bíblia não mostra que ele se arrependeu. Houve arrependimento, houve vontade. O arrependimento ele vem logo, não é quando eu choro apenas, é quando há mudança, quando vem acompanhado de uma mudança drástica na minha vida. Quando eu me arrependo, eu estou dizendo: Senhor, me perdoa, eu quero um novo tratamento agora, eu quero ser uma pessoa diferente, quero fazer parte do teu reino. Tira a culpa, Senhor. Glória a Deus. Ó, vamos ler um texto.
Provérbios 28, 13. Glória a Deus. Vocês pensam que Davi não teve sentimento de culpa? Jacó, né? Glória a Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ontem eu falei para uma pessoa pelo WhatsApp: você não vai conseguir ser feliz, porque você só faz as coisas com mentira. Você só faz as coisas com engano. E você sempre quer encobrir as transgressões. Quando eu confesso e deixo, Deus, na sua infinita misericórdia, está pronto para nos sustentar e nos restabelecer como filhos. Os irmãos, o que os irmãos acham que aconteceu com Davi, quando ele cometeu um adultério e um assassinato? Os irmãos se lembram. Depois Deus ainda tocou no ventre da mulher, e tinha uma criança lá, e matou a criança. Os irmãos já imaginaram como que Davi ficou? O sentimento de culpa dele? E Jacó, quando ele foi encontrar Esaú, porque tinha roubado a primogenitura do seu irmão, quando ele foi encontrar, a Bíblia diz que ele teve medo de encontrar o irmão, próprio irmão dele, e ele enviou presentes primeiro. Ele estava com medo de encontrar, porque o irmão realmente queria matá-lo, mas quando o irmão olhou de longe, viu que ele vinha mancando, né? Mancando, aquilo lá sensibilizou Esaú, e eles se abraçaram, houve perdão, porque Deus é um Deus de perdão. Agora, irmãos, as nossas culpas, elas têm que ser tratadas, porque se eu não tratar isso aí, nem que for na hora da morte, eu tenho que tratar, nem que for. Um dia eu falei para uma pessoa aqui da igreja, falei, nem que for na hora da morte, vocês vão ter que resolver isso. Problemas familiares, nem que for na hora da morte, vocês vão ter que resolver isso. Porque pessoas que não conseguem às vezes estar junto, né? Fazer uma refeição junto, isso é sério, irmãos. O sentimento de culpa, ele vem. Então todo o procedimento que era feito aqui no tabernáculo, quando chegava a oferta, não só pelo pecado, mas pela culpa, era para que a pessoa fosse perdoada, e aquele sentimento de culpa fosse dissipado. Por isso que Deus, do capítulo 6 até o 8, Ele está dando instruções de ofertas no tabernáculo, e Ele coloca o tabernáculo ali, que era um tabernáculo, uma tenda física, com toda aquela indumentária, com todo aquele procedimento, para que eles pudessem aprender as lições, para que eles pudessem acompanhar tudo aquilo que era ministrado ali, e ficasse guardado no coração deles, e que eles, na medida que eles fossem sendo ministrados, eles fossem se transformando em pessoas melhores, para poder servir a Deus. É isso, irmãos. Não obstante nós termos uma série de erros, né? O ser humano comete muitas coisas, todos nós, né? Traição, mentira, principalmente mentiras, né? Que nós vivemos num mundo hoje de mentiras, terrível. Se você contar uma verdade hoje, até parece hoje que nós estamos vivendo um período, irmãos, que nós somos extraterrestres. Quem quer viver uma vida de caráter ilibado, falando a verdade, parece que é extraterrestre. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo na política aí agora? O presidente da república, o senhor Jair Bolsonaro, ele não é nenhum cristão autêntico, viu? Nenhum. Ele não é um cristão autêntico, até porque ele fala muito palavrão, né? E isso não está de acordo com o cargo que ele está ocupando. Agora, quando você analisa a vida daquele homem, você percebe algumas coisas nele. Me parece, a não ser que eu esteja muito enganado, que ele não é um homem corrupto. Me parece que aquele homem lá, pelo menos ele fala da família, ele fala de Deus, não é? Pelo menos isso. Agora,
Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui no país agora? Que há um grande complô da grande mídia, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, né, da Câmara dos Deputados para derrubar ele. Vocês estão percebendo isso? Ou é só eu que estou percebendo? Por que está acontecendo isso? Porque ele está andando na contramão, está nadando na avenida, na contramão, no rio, na correnteza. Tirou a mamata de muita gente. Não vai dar concessão para a Rede Globo, viu? A Rede Globo, ela está falida. Quando chegar no ano de 2022, eles têm que pagar quase 1 trilhão e eles não têm condição de pagar. E ele já avisou que não vai dar concessão. Tudo isso está fazendo um complô. Por quê? Porque quando uma pessoa, ela pelo menos pensa em fazer algumas coisas contra um sistema, ela vai ter grandes problemas. Então o ser humano caído, ele é propenso a fazer muitas coisas erradas. Ele é propenso a mentira, né, coisas injustas, amizades erradas, omissão, e assim por diante. Quantas coisas que eu poderia citar aqui, né? Jogar a nossa responsabilidade para cima, eu ter que assumir uma situação, eu não assumo. Tudo isso não pode ser inerente a um cristão. Cristão, aquele que se parece com Cristo. Tudo isso, irmãos. Roubos, extorsões, o que mais que eu poderia usar aqui de adjetivos, né? O que nós precisamos entender, irmãos, é que qualquer erro que nós cometemos, existe uma coisa chamada arrependimento, de coração. Mas já passou muitos anos, mas se há um arrependimento, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Como que Jesus falou lá para aquela mulher, a mulher que foi pega no ato de adultério, pode apedrejar ela e matar, foi isso? Vai, cadê os teus acusadores, mulher? Não te condenaram? Não, Senhor, então eu também não te condeno. Entretanto, vai e não peques mais. E aquela mulher, ela se transformou numa discípula de Jesus, depois disso. Então, irmãos, há como nós vencermos as nossas culpas, sim. Pedir perdão para Deus e pedir perdão para as pessoas que nós prejudicamos, viu? Agora, só que esse perdão, ele tem que ser de coração. Hoje a gente estava falando para a irmã Roberta de uma pessoa que há uns anos atrás me pediu perdão, né? Só que essa pessoa pediu perdão, mas ela continuou fazendo as mesmas coisas de um tempo para cá. E aí eu disse assim: do que adiantou aquele pedido de perdão? Não adiantou nada, porque perdão tem que ser algo de coração, tem que vir acompanhado de mudanças. Já estou indo para o fim, né? Não podemos voltar a nos reincidir mais naqueles erros que nós já pedimos perdão. Nós sabemos que há o remorso. Às vezes você percebe pessoas sendo preso, né? E aí ele é entrevistado, ele fala: vou fazer mais não. Ele está falando que não vai fazer porque ele está preso. Solta ele para ver. Agora, se houver um arrependimento verdadeiro, vocês já perceberam como que era a mensagem, como que era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. E depois vem Jesus dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem do arrependimento. Não, mas eu fiz uma coisa que para mim não tem mais jeito. Qualquer tipo de erro que nós cometemos, porque somos falhos, tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Mentira, irmãos. Jesus não é o carpinteiro por excelência? Ele pode transformar. A sociedade aí fora, né? Ela reforma. A mídia informa, né? Mas Jesus transforma. Terminando, vamos ver mais um texto. Marcos 10:15. Que o Senhor possa nos ajudar a superar as nossas culpas, né? Glória a Deus. Quem de nós aqui que nunca teve algum tipo de culpa, né? Marcos 10:15, ó. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Sabe o que Jesus está querendo dizer aí? Ele está ensinando uma maneira
de nós vencermos as nossas culpas. Receber o reino de Deus como criança, sabe o que é isso? Ele está falando de criança aqui, que ela ainda está coberta, e se acontecer dessa criança morrer, ela ainda tem um estágio de inocência, que leva ela a ser salva. Ela não tem uma malícia ainda no coração, e você pode bater nela, dar um corretivo, daqui a pouco você fala, me dá um abraço, ela vem e dá, porque ela não consegue guardar mágoas no coração, ela não consegue ter esse sentimento de culpa que nós temos, ela ainda está no estágio que Paulo diz lá em Romanos 7, né? Que ela não tem entendimento do pecado original ainda. Por isso que Jesus diz, deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Essas crianças aí, ó, Jesus está dizendo que nós temos que ter o coração parecido com o delas, para estar inserido no reino de Deus, conseguir perdoar e vencer as culpas através do auxílio dele. Não precisa fazer cura interior, não precisa fazer quebra de maldição, coisa nenhuma. Basta você se colocar diante desse Deus e dizer para ele, Senhor, eu aqui estou, sou miserável, não posso, Senhor, sem a tua ajuda, não consigo, eu não tenho, mas o Senhor tem, eu não consigo, mas o Senhor consegue, eu não alcanço, mas o Senhor alcança. O Senhor é o Todo-Poderoso, tem misericórdia da minha vida, me perdoa e dissipa essa culpa que eu tenho em mim, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Isso vai acontecer, irmão, porque o Senhor, Ele tem todo o poder no céu e na terra, e muito mais poderoso Ele é do que qualquer psicólogo ou psiquiatra. Muitas pessoas vão ao psiquiatra, ao psicólogo e não conseguem se recuperar, né? Ficam frustradas, e às vezes até a gente tem que aconselhar psicólogos, né? Já aconteceu comigo às vezes, mas o Senhor tem a chave, tem o antídoto, tem o remédio, tem a cura de qualquer enfermidade, e também isso fala do nosso emocional, viu? Das nossas culpas, porque quando a Bíblia diz que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, significa que Ele tem autoridade e poder para repreender qualquer tipo de enfermidade. Podemos dizer amém? Guarda essa palavra no teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus.